Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar um pouco sobre como é fácil perder Jesus de vista. Lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, fala o seguinte: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ou seja, eles iam todos os anos, algo super comum. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Também nada diferente da vida comum deles. Versículo 43. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Como é fácil a gente perder Jesus de vista? As pessoas que o perderam de vista eram as pessoas que mais o amavam e que cuidavam dele. Mas por fazerem as coisas de forma tão automáticas, acabaram nem observando que Jesus não estava mais ali no meio deles. E não foram pessoas que fizeram isso por mal, mas por se acostumarem a fazerem as coisas. Isso me faz pensar muito como a gente cristão. A gente se acostuma a fazer as coisas boas também. A gente se acostuma a ir para a igreja, a servir, a ter ideias, a fazer conferências, projetos, abrir campos novos. A gente se acostuma a fazer coisas que são boas em si, fazem parte do nosso propósito, mas, às vezes, pode ser que Jesus ele tenha pego outro caminho. Ele esteja fazendo uma outra coisa e a gente esteja só acostumado a permanecer fazendo aquilo. Como é que a gente nota que ele não está mais ali? Existem tempos de fazer as coisas. Tempos. Jesus estava com 12 anos ali. Quando eles tinham 12 anos, eu tenho uma filha de 12 anos, é uma idade que se tem uma curiosidade maior. E lá, eles poderiam ir para o templo com 12 anos. E Jesus, super ousado, chegou lá, já começou a fazer perguntas, já começou a indagar, e ficavam todos maravilhados com a sua sabedoria. Onde foi que os pais o encontraram de volta? Qual foi o reencontro? Na casa do pai, como Jesus ele vai falar lá depois, quando perguntam para ele, né? Deixa eu achar aqui. Versículo 47 fala o seguinte: todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe disse: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Só que eles estavam na Páscoa ali, que é um assunto que envolve também a Deus. Mas tem assuntos maiores que envolvem a Deus e tem coisas que ele nos chama especificamente. A gente está com a vida em Deus é uma coisa. Era como aqui, os pais estavam com a vida em Deus. E quando Jesus ele tinha um propósito de estar no templo, fazendo aquela atitude, naquele momento. Não se fala nada sobre a vida de Jesus antes. Ele teve uma vida super privada. A gente não sabe o que Jesus fez com 21 anos, com 23, com 28. Não sabe. Ele estava tendo uma vida privada. Parece que o propósito dele ali era não ser feito hoje em dia Você filma o seu dia inteiro. Olha aqui, olha eu orando. Gente, olha aqui, olha meu devocional. Olha eu aqui levantando a mão na igreja. Ele tinha uma vida que ele poderia ter um livro só. Jesus com 1 ano fez isso, com 2 anos. Eu adoraria ter lido, mas não era o propósito dele. E aí ele vai falando: não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai. Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Quantas vezes a gente não é compreendido por as pessoas que não estão ouvindo o mesmo propósito que a gente? E não é que as pessoas estão erradas, mas é que a gente ouve uma palavra e a gente tem que andar naquela obediência. Então,
foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A gente vê que não era uma desobediência de Jesus, era um chamado que ele tinha ouvido ali. Ele voltou para Nazaré e ele permaneceu em obediência aos pais. Isso me faz pensar muito, a gente aqui como Nova, né, como a nossa igreja local, como a gente tem chamados grandes assim de Deus, de expansão, de abrir campos diferentes, de fazer. Inclusive, hoje eu estou aqui no campus da Nova Levi, que está em reforma. Agora está um caos, não tem nada no lugar. Fiação para fora, paredes que vão ser construídas, outras derrubadas. Isso tudo faz parte do grande propósito de Deus. Mas qual é o propósito específico de Deus aqui? Quais as coisas que a gente tem que estar envolvida do Pai aqui? É para que seja um lugar que as pessoas venham e encontrem paz, que encontrem um descanso, que encontrem um lugar seguro e que sejam moldadas, segundo o caráter de Jesus, para fazerem isso por outras. A gente aprende, é discipulado para fazer discípulos. E nesse processo a gente perde Jesus de vista, porque a gente fica muito preso, muitas vezes, ao serviço a Jesus. Como eles aqui, ao serviço da Páscoa. Eles fizeram tudo corretamente da Páscoa, mas perderam Jesus de vista. E quantas vezes eu e você, não sei você, mas eu, já perdi Jesus de vista por conta do serviço a Ele, da vontade de fazer além, de fazer mais. E por vezes a gente faz coisas que Jesus nem está nos pedindo, que nem era para a gente fazer. É mais pela nossa religiosidade, pelo nosso ativismo, pela nossa vontade de ser aceito por Deus. Então, eu vou ser aceita por Deus se eu trabalhar mais, se eu fizer mais coisas. Não é. Por momentos da vida, Ele vai te pedir para fazer mais coisas, sim. Por outros, não. E a gente entender esses tempos e estações das coisas nos ajuda a gente não perdê-lo de vista. A entender que é tempo de caminhar e tempo de parar e ir para o templo. É tempo de voltar para Jerusalém, e para Nazaré e continuar a ser obediente. Então, é tempos e estações. Essa é a oração que eu tenho feito pelo meu coração, para que eu tenha essa sensibilidade de saber quando fazer, o que fazer, quando parar, e o tempo que preciso parar também, para a gente também não entrar no outro extremo, que é super comum. Agora não sirvo nada, né? Em igreja nenhuma, porque fui machucado por uma igreja. A gente tem que parar de ser, né, muito dodóizinho assim, buscar a cura e caminhar. Então, eu estou nesse processo, conheço pessoas que já passaram por isso, vitoriosas, de entender tempos e estações do Senhor, para que a gente não o perca de vista. Então, que a gente possa ser abençoado por esse bom Jesus que tem sempre a disponibilidade de nos pegar pela nossa mão e nos levar para perto dele. Deus te abençoe.